Graça e paz, meus amados irmãos. Espero que nessa manhã, aonde esse vídeo chegar, possa lhe encontrar em perfeita vitória. Que você possa estar sendo conduzido em triunfo por Cristo Jesus. Eu faço votos neste dia de hoje, pela vossa saúde, também como pela vossa prosperidade, assim como próspera é a vossa alma. Já faz alguns dias ou meses que nós não fazemos nenhum tipo de vídeo. Mas hoje eu senti o desejo de vir e poder produzir esse vídeo, até porque eu vi nas redes sociais alguns comentários, eu vi nas redes sociais acerca de uma passagem que tem sido muito mal interpretada, acerca da serpente de bronze. E nessa manhã eu tenho duas passagens para poder falar com os irmãos. A primeira está em João capítulo 3, a partir do verso 14, onde Jesus está conversando com Nicodemos. E Jesus vai dizer no versículo 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A passagem de Números, capítulo 21, é onde Jesus está falando acerca dessa serpente. O povo está no deserto. O povo ele vai se levantar contra a liderança de Moisés, consequentemente está se levantando contra a liderança de Deus. O povo está murmurando acerca daquele pão vil, que eles chamam pão miserável, que era o maná, e estão dizendo que não tem água para beber, não tem pão para comer, já estão cansados do maná. Então eles vão se levantar contra a liderança de Moisés e contra o próprio Deus. O versículo 4 do capítulo 21 vai dizer: então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água. A nossa alma detesta esse miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente e ponha-na sobre uma haste, pois todo aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente e olhava para a serpente de bronze, vivia. Irmãos, esse texto está relatando acerca de pecado, acerca de murmuração, de ofensa a Deus. Quem está ordenando aqui a Moisés fazer uma serpente é o próprio Deus. Porque tem algumas pessoas dizendo que foi Moisés que levantou. Mas nós precisamos entender que Moisés ele só vai fazer aquilo que Deus está mandando. Jesus está falando que foi Moisés que levantou, sim. Moisés fez a serpente e levantou por ordem de Deus, porque Deus não pode se contradizer. Moisés não seria doido de contradizer a Deus em Êxodo capítulo 20, quando Deus disse para não se fazer imagem de escultura.
Então quem está mandando fazer aqui é Deus, e Moisés está obedecendo a Deus. Porque o propósito aqui não é de idolatria, o propósito aqui é de salvação. Por quê? Porque o povo se levantou contra Deus, o povo ofendeu a Deus, o povo pecou contra Deus. Então, quando o povo reconhece isso, quando o povo pede Moisés para orar, é Deus que vai mandar: Moisés, faça uma serpente e coloca numa haste. Moisés vai fazer uma serpente de bronze. Bronze na Bíblia representa julgamento. O que quer dizer isso? Se eu não entender que a velha aliança, ela aponta para a nova aliança, se eu não entender que a velha aliança é a sombra daquilo que estaria para acontecer, porque esse texto está apontando justamente para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque aquelas serpentes representa, é símbolo de pecado, é símbolo de maldição. Então Deus está falando para Moisés: faça um símbolo de pecado e maldição, para que quando aquelas pessoas olharem, ou o povo de Israel olharem para ela, vão ser curados, não vão morrer. Então Jesus, ele se fez pecado no meu lugar, no seu lugar. Jesus, ele se fez maldição no meu lugar e no teu lugar. Ele é símbolo de pecados e maldição naquela cruz. Aliás, ele não é símbolo, ele é o fato real. Aqui no capítulo 21 era símbolo da obra que Jesus haveria de realizar na cruz. Então aqui nós precisamos entender que não foi Moisés, foi Deus, porque Deus estava apontando para a obra que ele iria realizar na cruz do Calvário através de seu Filho, para nos livrar de todo pecado e de toda maldição. Porque nós já nascemos picados por essa serpente desde o início do mundo. Então, meus irmãos, aqui não está se tratando que Moisés fez para o povo idolatrar. Quem mandou fazer foi o próprio Deus. Para quê? Para que todo aquele que olhasse fosse salvo. Então, quando nós olhamos para a obra do sacrifício de Jesus, que se fez maldição e se fez pecado no meu lugar, nós também somos salvos. Então, nessa manhã, você possa ficar com essa palavra, porque tem muita gente interpretando textos de uma forma errônea, porque não conhece a tipologia. Então, eu queria nessa manhã que você pudesse multiplicá-la, para que algumas pessoas que ainda não têm entendimento do texto possam ter, e não ficar sendo levado por qualquer vento de doutrina, de pessoas que não sabem nem interpretar um texto, estão liberando palavras, e as pessoas sem conhecimento estão comendo dessas palavras e estão achando que é Deus, quando na verdade não é Deus. Então nessa manhã, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus, aquele que foi levantado no madeiro para levar todas as nossas maldições e todas as nossas ofensas e pecados. Tenha um ótimo dia e Deus te abençoe.